Meus amigos, sinceramente, não tem como não falar sobre a possível prisão e também todas as acusações contidas na denúncia contra o próprio presidente Bolsonaro, que abertamente ontem, num discurso ali para correligionários do Partido Liberal, do PL, até admitiu isso como uma possibilidade. Mas ele disse que eu caguei para a prisão, abre aspas aqui, caguei para a prisão, mas a pergunta que está no ar, será que defecou mesmo ou será que está se lixando mesmo? Bom, e qual é a chance, né, de efetivamente ele ser preso? Bom, depois dele ser acusado, né, nessa denúncia de liderar a trama de golpe, ser o chefe dessa organização criminosa, ele já avisou, não teme a prisão, segue irredutível, está com a consciência tranquila, pelo menos o discurso é esse. E estaria mais do que preparado para enfrentar esse calvário jurídico e também encarar a disputa eleitoral de 2026. Vamos ouvir exatamente o que ele falou. Vamos ouvir. Alguns falam que tem gente melhor preparada do que eu. Tem, aqui deve ter algumas dezenas. Mas com o couro mais grosso do que o meu, não tem. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Aí, para vocês realmente terem certeza que não foi eu aqui na minha imitação botando palavra na boca dele, tá aí o presidente disparando que tá pouco se lixando. Agora, será que o plano A, plano B, plano C, plano D ou plano Z, o alfabeto inteiro, é que Jair Bolsonaro vai se manter como candidato à presidência? Tudo indica que sim, pelo menos na retórica dele e de todos os aliados, pelo menos até esgotar todos os recursos imagináveis aí para tentar reverter essa inelegibilidade que ele enfrenta no judiciário, é o que está em vigor no momento, como sabemos. Afinal de contas, vocês acham que, pelo todo o tabuleiro do jeito que está montado e tudo que está posto aí no horizonte, você acha que tem chance de reversão ou vai ficar só nessas bravatas à torta e à direita até a eventual prisão? Pepe. Ô, Marinho, esse é um ponto interessante, né? Pergunta... Claro, assim, é difícil você saber. Assim, eu acho, claro, que tudo caminha para o Bolsonaro ser preso ainda esse ano. E eu também entendo a estratégia do Bolsonaro de se manter vivo na disputa eleitoral até o final, né? Até concretizar, de fato, o julgamento final dele em relação aos crimes que ele está sendo acusado. É diferente do caso, por exemplo, do Lula, que estava na prisão e se mantinha candidato a presidente da República. No meu modo de ver, naquele momento ali, não tinha nenhum sentido o presidente ficar nessa situação, né? E aí colocou o Haddad como vice-presidente dele, aí depois ele não conseguiu a candidatura e aí o Haddad virou candidato a presidente da República. É diferente a situação. E o discurso do Bolsonaro tem que ser um discurso realmente otimista, um discurso que conhece as instituições, confia nas instituições, acha que não vai ser preso, né? Está preparado para 2026. Eu não vejo nada assim absurdo o Bolsonaro não demonstrar que não está perdendo a esperança para 2026. E é claro, quando ele faz isso também, ele impede todas as lideranças políticas que ele formou, que ele ajudou a formar, especialmente o Tarcísio e outros candidatos, a se colocarem como alternativa da direita 2026. Porque a partir do momento que essas pessoas se colocam como alternativa, vai colocar a pecha de deslealdade nessas pessoas, né? Então, o Bolsonaro, ele, na minha opinião, está certo nessa narrativa, está certo nesse discurso de se colocar ainda a alternativa da direita para 2026. Ele não pode, no meu modo de ver, demonstrar fraqueza e demonstrar ficar cabisbaixo, né, num momento como esse. Tem que mostrar força mesmo, tem que mostrar vontade. Sim. Porque o julgamento, apesar de ser muito difícil ele fugir de uma condenação, tudo pode acontecer também. Ele está certo se o objetivo dele é com ele mesmo. Aí, de fato, a sobrevivência política dele passa por bloquear o surgimento de outras lideranças do campo da direita que possam se colocar como alternativas críveis para a disputa presidencial. Agora, de um ponto de vista do país, ele poderia, por exemplo... Eu vou ser preso, gente, então assim, eu vou apoiar ele poderia manter o discurso altivo de que confia que não será preso, etc, etc, mas, considerando que ele está inelegível, ele poderia dizer, vamos trabalhar para unificar a direita em nome de alguém que consiga representar esses valores e lançar alguém, ou dizer que vai trabalhar pela unificação em torno de alguém, por exemplo, do governador Tarcísio. Ele poderia fazer um discurso assim. Não, o que ele demonstra é que ele vai bloquear esse debate para dificultar a articulação de alternativas ao próprio nome. É um direito dele, mas há
prejuízo do país e das alternativas ao PT. Não acho que há prejuízo das alternativas. Não sei se você lembra, Jess, mas teve até um relato, claro, é a palavra dele, do ex-candidato Ciro Gomes, na eleição de 2018, quando ele visitou o próprio ex-presidente Lula na carceragem na Polícia Federal em Curitiba. Ele afirmou várias vezes em público dizendo que o presidente Lula sabia 100% que não poderia concorrer, teria oferecido a vice-candidatura provisória na chapa ali para o Ciro Gomes, que eventualmente assumiria a cabeça de chapa e viria como candidato. O Ciro disse que ele negou, declinou, disse que isso seria uma manipulação do eleitorado. Pelo menos é a palavra do Ciro, com esse relato. É manipulação do eleitorado nesse sentido aqui do Bolsonaro, Dias? Não acho que é manipulação do eleitorado. O eleitorado não é uma criança de 6 anos. Não à toa existe um número ali de corte para quem vota. Então, se as pessoas querem continuar apoiando o Bolsonaro, apesar dele estar inelegível, e sobre uma lógica de que ele vai voltar a ser elegível, primeiro, no Brasil isso já aconteceu antes e essa história é recente. Então, assim, não é impossível que ele volte a ser elegível. Tanto é que a gente viu isso acontecer com o atual presidente da República. Então, assim, não acho um surto psicótico a ideia de que isso vai acontecer, o que poderia acontecer. Para 26? Só que a grande questão é, o eleitorado não é uma criancinha. Então, se eles querem apoiar o Bolsonaro, e se as pessoas querem fazer isso, e ele, como figura política, tem este direito, não vejo qual é o problema. E aí o mano me diz, mas isso, as lideranças, ele devia querer unificar a direita. Ele é um sujeito já com trajetória, ele não precisa unificar a direita, ele não é dono da direita, a direita que se unifique, se ela quiser. E outra coisa, tem vários candidatos. O Bolsonaro pode barrar, às vezes, um Tarcísio da vida, porque o governador de São Paulo é um forte aliado, a própria primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas, assim, a realidade é que Ronaldo Caiado, por exemplo, e Ratinho Júnior, dois governadores, têm se articulado, mesmo com Bolsonaro falando que pretende ser o candidato. Então, eu acho que a gente constrói uma oposição forte quando a gente tem várias lideranças. É o que está acontecendo na direita do Brasil. Já a esquerda no Brasil tem uma liderança só e, para mim, tem muito mais chance de ser desarticulada do que a direita, mesmo com Bolsonaro tendo discurso como esse. E outra coisa, isso aí é imagem e força. A declaração dele de, abre aspas, caguei para prisão, é também uma mensagem política para os tribunais, para as forças. Então, ele consegue muito mais articular as coisas que ele quer, como o projeto de anistia ou até mesmo a revisão na ficha limpa, se colocando como uma peça forte no xadrez. Isso é um fato, pessoal. E tem um ponto interessante também, cara. Basta mudar uma legislação que Bolsonaro volta a ficar elegível. Né? Se mudar a Mas é isso que está sendo tentado no momento? Não precisa nem ser anistia. Não precisa nem ser lei da anistia. Ficha limpa, na verdade. Se mudar a lei ficha limpa, que é uma lei ordinária, né? Você já é elegível. Agora, ou seja, não está muito longe de ser elegível o Bolsonaro, não. Mas o Brasil pessoal, capota, né? Capota. Agora, olha só, depois de eu entendo o Bolsonaro. No meio, pessoal, Pepe, no meio de tantas acusações, né, e dúvidas aí sobre a sequência do futuro político do próprio ex-presidente, o Jair Bolsonaro foi às redes sociais, desabafou também no X, dizendo basicamente que toda vez que Lula está nas cordas, sem picanha, sem cervejinha, sem chicória, sem café, sem ovos, monitoramento do Pix, escândalos com ministros, gastos estratosféricos sem responsabilidade e o povo pagando aumentos exorbitantes de impostos sem o mínimo retorno, coincidentemente, muitas coisas acontecem, tá ok? Sempre mirando o outro lado. E, de novo, eu acho que do jeito dele, e de fato, muito do que ele disse tem muita razão, mas volta aquele ponto que a gente sempre traz aqui do velho Tancredo, não há coincidências na política. Eu quero que vocês me ajudem a pensar aqui como tudo se comunica no tabuleiro político e talvez realmente são jogadas ensaiadas, enfim, de diferentes facções no meio dessa guerra toda. É uma posição, na verdade, fazendo essa postagem, ele se colocando como vítima, né? Na minha opinião, porque ele diz que tem o couro mais grosso de que todos os outros, que tem sim outras lideranças políticas representando a direita, mas que ele tem o couro mais grosso porque ele é muito atacado. E essas coincidências, então, são motivações para tentar prejudicá-lo. A gente relembra também os contextos sobre a pesquisa eleitoral que saiu um dia anterior, demonstrando que ele poderia sim ficar à frente do presidente Lula, né, nas intenções de voto. Então, todo o pano de fundo realmente condiz. Mas, na minha opinião, acho que é uma, vamos dizer assim, uma demonstração dele de tentar se colocar como vítima. Quantas vezes não foi aventado ao longo dessa semana aqui, pelo menos no início ali, que o governador Tarcísio já estaria confidenciando aliados próximos que estaria disposto sim a encarar a eleição. Passa-se um dia depois de toda a repercussão, ele
tentou dinamitar qualquer expectativa nesse sentido, dizendo que está focado no trabalho aqui no estado de São Paulo, não tem nenhuma intenção nesse sentido, para um cargo no Executivo Federal, mas a coisa vem degringolando. Eu queria a opinião de vocês. Se todos os recursos se esgotarem e Bolsonaro, de fato, ter o encontro dele com a justiça consumado, vocês pensam que Bolsonaro, com aquela mentalidade militar dele, que eu já vi ele falar algumas vezes, de apontar para o Tarcísio como o único cara com capilaridade, moderação e também lealdade suficiente para ele apontar e falar: é missão, Tarcísio, é missão, tu vai ter que encarar isso daí. E ele vai eleger Tarcísio ou Ratinho Júnior? Quem vocês apostariam? Eu apostaria no Tarcísio. Jess. Vou falar de bastidor, não vou falar nem de aposta. Tem um bastidor aí muito interessante que o Kassab está querendo construir. No final do dia, é a candidatura dele a vice-governador com o Tarcísio. Sim. E o Ratinho Júnior se viabilizar à presidência da República. Então, e aí provavelmente Bolsonaro e seus aliados indicariam quem seria ali o vice-presidente. Isso é uma possibilidade, com certeza uma possibilidade forte. Um outro ponto é que a União Brasil deseja ter uma candidatura à presidência da República. O nome mais forte é Ronaldo Caiado, mas eles também estão conversando com outras pessoas que poderiam estar nesse pleito. E, por fim, uma possibilidade também do ciclo do Bolsonaro, aí eu falo principalmente dos deputados que são mais próximos ao Bolsonaro, é a viabilidade de algum nome familiar ao Bolsonaro, como, por exemplo, seus filhos e até mesmo a sua esposa, Michele Bolsonaro. Isso também está sendo aventado. A possibilidade do Tarcísio, André, eu diria que ela encontra algumas nuances de não ser uma missão para o Bolsonaro, porque ninguém controla o presidente da República. E eu acho que nós vimos isso muito bem com Dilma Rousseff. Então, quando a gente olha para isso, existe uma tendência de afastamento muito, mas muito grande mesmo em relação à possibilidade do Tarcísio, que, na minha opinião, poderia até acabar sendo forte mesmo. E você, Pepe, sua expectativa, será que Tarcísio aceita essa missão, se chegar para ele? Bom, certamente aceita, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que eu acho importante, né? Primeiro que a direita tem várias alternativas para 2026. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É bom lembrar que a eleição de 2 turnos, né, favorece exatamente esse tipo de situação, né? Você vota no candidato que você acredita e no segundo turno as forças se unem para escolher um candidato, né? Então, que bom que tem muita alternativa na direita. Ratinho Júnior, Caiado, Tarcísio e outros candidatos, né? Então eu sinto que isso é muito bom e muito salutar. Agora, tem um ponto aqui que você vê, por exemplo, que esse post aí do Bolsonaro no X, né, mostra claramente que o Bolsonaro precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro. A todo momento, os dois, quando estão na corda, querem levar para polarização, né? Não existe Bolsonaro sem Lula, não existe Lula sem Bolsonaro. Então eu vejo esse Twitter do Bolsonaro, né, exatamente como isso, né, como esse cenário, né, mostrando claramente que trazendo Lula, né, para essa polarização, porque isso fortalece o Bolsonaro. E não dá, Marinho, só para terminar aqui essa minha breve manifestação, não dá para a gente achar que a justiça está coordenada, né, para fazer essa denúncia contra o Bolsonaro no momento que o governo tem dificuldade. Claro que não. Óbvio que não, né? Tudo isso foi pensado, tudo isso foi investigado e a investigação demora, né? E você vê, por exemplo, que a relatório da Polícia Federal foi apresentada no final do ano passado, né? Ou seja, tem tantas coisas e a justiça tem o seu tempo. Então, não vejo como uma coordenação da justiça para apresentar a denúncia para o Bolsonaro no momento em que o Lula e o governo estavam na corda.